Oi, gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. Estamos aqui comemorando um feriado que nem é nosso, que é a independência dos Estados Unidos, e a gente vai contar um pouquinho sobre Eu Sei o que vocês fizeram no verão passado. E se vocês quiserem saber a nossa opinião inteira sobre o filme, além de todo o enredo dos três, a gente fez um podcast essa semana para comemorar também o feriado que não é nosso. E o primeiro podcast do ano, a gente falou um pouquinho sobre o que vocês fizeram no verão passado. Então, dá uma conferida lá. Eu Sei que fizeram no verão passado, ele surgiu na mesma época de Pânico, até mesmo com o mesmo roteirista, que é o Kevin Williamson, e é baseado num livro, que ele não segue muito bem a risca o que é, e ele virou um grande marco no gênero slasher por conta do seu nome comprido pra caralho. O filme se passa no período de 4 de julho, depois que 4 amigos estavam indo comemorar o feriado, eles atropelam um cidadão e eles decidem, depois de fazer uma votação ali, que uma delas, a Julie, ela diz que eles têm que levar pra polícia o caso, falar que eles atropelaram o cara, só que o Barry, ele tá com medo de ser preso porque ele tava dirigindo bêbado, porque eles estavam comemorando, né? E aí eles decidem esconder o que eles fizeram. E aí, um ano depois, essas coisas voltariam pra assombrar eles. E depois dessa votação aí, com medo deles serem presos, eles decidem jogar o corpo na água ali do lado do lago. Só que aí quando eles vão jogar o cara, ele acorda. E aí eles vão lá e tentam jogar o cara de fato, né? Porque depois do cara acordar, ele ia ver que o pessoal tá tentando matar ele. Um ano depois desses acontecimentos, começam a acontecer coisas estranhas com esses 4 amigos que já nem são mais amigos. Primeiro a Julie, que é meio que a nossa protagonista, ela recebe uma carta escrito: eu sei o que você fez no verão passado. E aí ela já começa a ficar meio, o que tá acontecendo? E todos os outros recebem a mesma carta. E eles decidem ir cobrar o Ray, achando que foi ele que fez essa brincadeira com eles, né? Só que quando o Ray fala que não, eles veem um outro cara que se chama Max, que é completamente aleatório. Ele é feito pelo Leonard de Big Bang Theory, então mais um ator famoso aí, que fez filme de terror. E depois o Barry tá muito louco, ele ameaça ele com um gancho, olha lá. E depois que os amigos dele ficam falando: mano, o que você tá fazendo? Pelo amor de Deus, você tá ameaçando o cara, ele larga. E aí eles vão embora. Aí depois do Barry ter deixado o gancho lá na amostra, né? O Max, ele morre pelo assassino, o pesqueiro. Que ele vai lá, ele pega o gancho e mata o cara. Ele mata o cara gratuito, velho. Gratuito. Foda-se, ele não tinha nada a ver. Ele não tinha nada a ver. Aí o Barry, sem saber que o Max já tinha morrido, ele vai lá pro armário da sua escola e aí ele vê um bilhetinho escrito Eu Sei. E aí ele vê o carro dele sendo roubado fora da escola. E ele sai correndo atrás. Só que ele, na perseguição, ele acaba sendo atropelado pelo mesmo carro e é revelado que o pesqueiro atropelou ele. Só que ele deixou ele lá, meio que preso entre o carro e a parede. Então a Julie e a Ellen lembram o nome da pessoa que elas mataram e para tentar saber o que aconteceu, elas vão pagar uma visita à irmã do David Egan, a Melissa. E quando elas chegam lá, elas descobrem que alguém, um ano antes, chamado Billy Blue, foi pagar as condolências ao irmão. Na verdade, nessa visita, elas descobrem que o David teria se matado após causar a morte da então noiva dele. E coincidentemente foi no mesmo dia que eles atropelaram o pesqueiro, né? Aí depois, na mesma noite, a Ellen ela acorda de madrugada e ela vê na parede que tá escrito em breve, já deixando mais uma mensagem do pesqueiro pra ela. Aí a Julie, inconformada, né, ela vai lá com o carro e vai perguntar pro pessoal. Só que quando ela abre o porta-malas, ela vê o corpo do Max com um sapo, tudo zoado no porta-malas. E ela vai chamar o pessoal pra falar: mano, gente, aconteceu alguma coisa. E aí quando ela chama o reforço pra ver o que tá no porta-malas, não tem mais nenhum corpo. Aí ela fica incrédula e ela fala uma das frases mais marcantes desse filme aí, que é que ela fica girando e falando: o que você está esperando, hein? Depois disso que aconteceu na parte da tarde, no mesmo dia, na parte da noite, a Ellen, que foi coroada a rainha peixe, sei lá que porra, no ano anterior, tá no palco, porque ela foi a rainha, e ela vê o Barry sendo assassinado no topo. Eu acho incrível que as pessoas, tipo, estão vendo ela gritando, apontando que estão matando alguém, e as pessoas ficam tipo: não, tá tudo bem, senta aí. Aí depois do desfile, a Ellen vai lá, sobe e não encontra nada que tá lá. Então ela vai lá, perplexa ainda, com o policial, e ela vai voltar pra casa, escaltada, né, por causa que ela tá com medo. Só que nesse meio caminho de volta, o policial é morto pelo pesqueiro, uma ganchada. Aí ela sai correndo do carro e consegue encontrar a irmã dela na loja, que ela tava trabalhando lá junto com ela no verão. O assassino vai lá e mata a irmã dela, de graça, assim. E aí ela sai correndo de novo e vai parar num beco atrás do palco, e ela vai lá e morre dentro de uma pilha de pneus. Depois de descobrir que ela perdeu mais um amigo, a Julie vai atrás do Ray e pede pra ficar junto com ele, porque eles namoravam, mas não namoram mais. Enfim, é uma confusão. Só que quando ela vai subir no barco, ela vê que o nome do barco dele é Billy Blue, e aí ela já fica putaça, porque ela, né, lembra que ela viu esse nome, que a irmã do cara que eles mataram falou desse nome, e ela começa a desconfiar que o Ray é o assassino. E depois de ficar em choque, ela sai correndo, e um pesqueiro que tá ali no barco, ele chama ela pra salvar, e ela entra no barco. Só que aí ela começa a perceber que ele tem algumas fotos dela na parede. Então a gente finalmente descobre que, na verdade, o pesqueiro e o assassino do filme era
era o Ben Willis, que era ninguém mais, ninguém menos que o pai da esposa do David, e no mesmo dia ele matou o David. Então assim, ele matou o cara, ele já tinha matado alguém e ele foi atropelado e depois resolveu matar as pessoas que atropelaram ele. O Ray vendo que tá dando merda lá dentro do barco, ele pula dentro do barco e consegue entrar junto com eles. Aí os três começam a entrar numa briga fodida, e aí acaba com um pesqueiro enroscando a mão num gancho e estourando a mão dele. E ele cai dentro do mar. E quando acaba a cena, a polícia já tá lá e eles não veem nenhum corpo. E eles perguntam pros jovens o que tava acontecendo, né? E eles falam que não sabe, era só um cara psicopata que tava atrás deles. E eles não explicam que eles tinham atropelado simplesmente eles. Depois a gente tem uma ceninha pós-créditos onde a Julie tá tomando banho na faculdade depois de falar com o Ray. E ela vê escrito, eu ainda sei o que você fez no vidro do banheiro. E aí o banheiro estoura, ela grita e acaba o filme, ao mesmo tempo dando a entender que ela morreu, mas também dando espaço pra uma sequência. Que aconteceu, né? Então... O filme ficou muito marcado no pensamento do pessoal porque, além do nome grande, ele foi referenciado no filme Todo Mundo em Pânico. Então, você vai ver várias coisas que aconteceu naquele filme lá que aconteceu aqui. Eu assisti, por exemplo, Todo Mundo em Pânico primeiro e depois eu assisti o Eu Sei Que Isso Era no Verão Passado. Então dá pra pegar muita referência do primeiro filme nesse aqui. Bom, esse filme ele é uma pura insanidade, coisas que acontecem, tipo o corpo sumindo, não faz muito sentido, né? Mas o filme ele ficou muito marcado na cabeça de todo mundo, até porque, né, o Léo falou, tem o Todo Mundo em Pânico, o nome do filme é bizarro, e também é uma coisa diferente, né? Um pesqueiro que é meio que o Jason, mas não é ao mesmo tempo, é uma insanidade, gente. Esse filme ele é ótimo, mas ele é uma bosta ao mesmo tempo. Ele é um filme muito esquecível, eu, por exemplo, tinha assistido e 2 dias depois já tinha esquecido praticamente tudo, mas ele é legal em alguns pontos. Por exemplo, algumas referências a Pânico que eles fazem, no, por exemplo, de não saber quem é o assassino, às vezes são legais, mas às vezes não, porque o assassino não é um personagem tão memorável como o do Pânico ou outros slashers que tem. E agora a gente vai trazer algumas curiosidades que tem nesse filme. E a primeira é que aquela cena memorável, eterna, foi dirigida por uma criança. Sim, a criança ganhou um concurso que eles fizeram, os caras fizeram um concurso para dirigir uma cena do filme. E a criança simplesmente falou para a mulher, para Sarah, né? Ela falou, gira aí e fica gritando qualquer coisa. E aí tem até um clipe, né, da Sarah falando, mano, na hora eu fiquei, você tá me tirando, né? E depois foi a cena mais memorável do filme. Então, assim, parabéns pra essa criança. Eu queria saber, porque você tem que dirigir um filme. E a segunda curiosidade é que a Julie e o Ray, eles são interpretados pelos mesmos atores que fizeram a Daphne e o Fred, naquele filme lá do Scooby-Doo live action. E eles são casados até hoje. E para dar nota desse filme, a gente vai usar o nosso grande índice aprovado pelo Inmetro, o IQJM, que é o Índice de Qualidade Joey King e Mel Gibson. O filme, na minha querida opinião, é que ele tá um pouquinho mais pra Mel Gibson, eu não acho um filme nem ok. Eu acho que tem vários filmes slasher que são melhores que esse aqui, de fato. E ele não recebeu menos porque eu acho que ele ficou marcado na história do terror por todos os motivos que a gente já explicou aqui. Como eu falei, esse filme é ótimo, é uma bosta ao mesmo tempo. Então, pra mim, ele consegue ficar bem no meio ali. Coloca a minha carinha agora ali, né? A índice de qualidade Joey King, Luigi e Mel Gibson. Que ele, pra mim, fica bem no meio. Então, não tem como, gente. Ele é uma obra de arte e é uma bizarrice, tudo junto. E você tá curioso pra saber também sobre as duas sequências do Eu Sei Que Fizeram no Verão Passado? A gente acabou de publicar um podcast, então vai lá, ouve ele, que a gente vai falar certinho. Além do primeiro filme, a gente vai comentar um pouquinho sobre todos os filmes e as nossas opiniões um pouco mais adentro. Mas então foi isso, acabamos mais um especial de data comemorativa aqui que nem do Brasil é. Se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal por favor e não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais pessoais que tá passando aqui embaixo da gente. Nossa rede social principal é o Letterboxd, que inclusive a gente tem até uma listinha do Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado lá, então vocês vão ver que a gente ama muito essa franquia, né? E é isso, muito obrigado por terem assistido mais um vídeo e beijos!